E aí, pessoal, tudo bem? Na paz de Cristo? Preparados para mais uma aula de geopolítica? Bom, nesta aula nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a geopolítica norte-americana, a geopolítica estadunidense. Na última aula, nós trabalhamos com a era Truman, do presidente Truman. Nesta aula, nós vamos trabalhar com a era Eisenhower, do presidente Dwight Eisenhower, que governou de 1953 até 1961. A sua eleição ocorreu em 1952, pelo Partido Republicano. Até então, Dwight Eisenhower ele era comandante das forças da OTAN na Europa. Não tinha, portanto, experiência política. Entretanto, ele gozava de um imenso prestígio internacional, tá? Bom, a sua eleição ocorreu em meio à consolidação da Guerra Fria. A Guerra Fria estava se consolidando e ocorreu também no auge do macartismo, quando o macartismo alcançou seu ápice, o seu auge, o seu apogeu. Tudo bem? Bom, economicamente falando, sob o ponto de vista econômico, o seu governo fica marcado por um processo de crescimento e prosperidade econômica conhecido como a longa era de ouro da economia estadunidense. Vale lembrar que este crescimento econômico foi acompanhado por um acentuado desenvolvimento social, devido às concepções do estado de bem-estar social, que seria, no caso, o welfare state. Tudo bem? No plano interno, internamente falando, o governo de Eisenhower fica marcado pela questão racial. Havia, portanto, violentos conflitos entre brancos e negros. E para tentar solucionar estes violentos conflitos entre brancos e negros, foi criado a Comissão de Direitos Civis. E vale lembrar que surge como um movimento de liderança o ativista Martin Luther King. Externamente falando, no plano externo, o governo de Eisenhower orientou-se no sentido de firmar acordos militares, no caso, no Sudeste Asiático com a OTAN e no Oriente Médio com o Pacto de Bagdá, tá? Bom, em 1953 morre o Joseph Stalin, né, dirigente soviético. Com a morte de Stalin em 1953, houve a ascensão de Nikita Khrushchev, tá? E aí, houve tentativas de reaproximação entre os dois blocos antagônicos. Em 1959, a convite do presidente norte-americano Dwight Eisenhower, Khrushchev visita os Estados Unidos, tá? E lá eles decidem marcar a Conferência de Paris, que seria uma política de desarmamento entre as duas superpotências. Entretanto, às vésperas da Conferência de Paris, em 1960, onde seria discutida uma política de desarmamento entre as duas superpotências, o avião de espionagem norte-americano foi abatido no espaço aéreo soviético. Desse modo, finda-se, né, as tentativas de reaproximação entre os dois blocos antagônicos, tá? Muito obrigado!